Para abrir o nosso estudo, vou ler o trecho de um poema chamado Comigo Está Jesus. Diz assim: do invisível o céu te assiste. Embora ignores nos caminhos do mundo, não estás sozinho. Se te corrói o coração o ácido da dúvida, ou o espírito do medo te põe em perigo, recorda o amor e repete sempre: Jesus está comigo. Não raro, a vida na terra é hora solitária. Quando a companhia nos chega e logo passa, mais uma vez a solidão sentinela ameaça. Mas existe alguém que do nosso lado não sai, irradiando amoroso seu idílio de luz, para recordarmos seu amor e repetir sempre: comigo está Jesus. Então, seja bem-vinda, Nilce, chegou aqui também. Hoje nós vamos falar sobre os mundos de expiações e provas, né? Continuando o nosso estudo semanal, nós estamos dentro do capítulo 3. E essa mensagem que está é dada, né? Carol, tudo bem? É dada por Santo Agostinho. Essa parte inicial essa parte da progressão dos mundos, da escala espírita, ele está sempre presente, explicando. E aqui também. Primeiro, Rosa, tudo bem, Rosa? Seja bem-vinda. Carol também, né? Ele passa. A primeira coisa são os caracteres, as características de um mundo de expiações e provas. Nós vimos no estudo anterior, nos anteriores, né, quer dizer, a progressão dos mundos. Então, o que os espíritos colocaram, né? Que também os planetas passam por um processo evolutivo, assim como os espíritos que o habitam, nós. E que a característica do mundo, na classificação evolutiva, depende do estado moral da maioria dos seus ocupantes. Então há os mundos primitivos, nós vimos na semana passada isso aí, eu acho. Os mundos primitivos, os mundos de expiações e prova, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes. Acho que é isso, os dois finais lá. E aqui ele fala, né, começa a falar então do mundo de expiações e prova. Porque ele começa dizendo assim, né? É muito fácil para a gente entender o que é o mundo de expiações e provas. Basta olhar para o nosso planeta. Porque a Terra contém, acho que todas as características de um mundo dessa categoria. Mesmo, ele diz assim, representa bem um mundo de expiações e provas. Não quer dizer que todos são iguais à Terra. Porque embora ele tenha colocado essa classificação, que é gradativa, que é assim, gradual, há muita diferença entre um e outro. Então há mundos que são caracterizados de provas e expiações, mas que estão mais avançados do que outros, né? Mas é só olhar para a Terra, nos exemplos, né? Olhando para a Terra fica mais fácil para a gente compreender. Então ele diz, aqui, em um mundo, né, igual ao nosso, boa noite, Elisa, tudo bem? Nós notamos de cara que não é um mundo primitivo, ou seja, aquele destinado às primeiras encarnações da alma humana. Não é. E como é que a gente confirma isso? Pelas inteligências, né, já desenvolvidas aqui no nosso planeta, na humanidade terrena. Esse desenvolvimento de inteligência, que hoje nós já conseguimos sair do planeta, nós já conseguimos desenvolver tecnologias, meios de vida mais produtivos, vacinas, tratamentos e tal,
melhoria na qualidade de vida, e tudo isso é fruto da inteligência que foi desenvolvida. Então essa característica é predominante para dizer que aqui não é um mundo primitivo. Isso por um lado. Por outro lado, embora essas qualidades, né, demonstrem certo grau já de evolução, outros demonstram outra necessidade evolutiva, que é o aspecto moral, o desenvolvimento do bem. Então, se a inteligência está muito desenvolvida, já está desenvolvida, quer dizer, não muito, mas já está desenvolvida, o bem-estar comum, a fraternidade, que são as expressões do bem que existem dentro do espírito, ainda precisam ser melhoradas. Quais qualidades ainda nós podemos observar que caracterizam? A ideia de justiça, de fraternidade, de caridade. Notem que nós já temos, ou compreendemos já, ou já começamos a ter o anseio de um mundo justo, de um país justo, do nosso estado, da nossa cidade, ou até mesmo da nossa própria casa, as coisas sejam justas. Então isso já existe dentro de nós, é um senso de justiça que já foi desenvolvido e passa pouco a pouco a ser lançado no olhar, não só no interesse primeiro, mas também para os outros. Então a ideia já está sendo desenvolvida. A inteligência despontou mais do que esse outro lado, que é o lado moral, que começa a despontar, vamos dizer. Então, essa é uma das características, né? Um lado. O outro é que, embora nós percebamos, né, esses movimentos de progresso, de justiça social, de minimização dos sofrimentos, embora isso a gente já consiga perceber agora, assim, muito mais pronunciadamente, ao lado disso, ainda está muito patente, em termos planetários, né? Muito patente o egoísmo e o orgulho, que isso na origem, né? E que se expressam de muitas maneiras. Em termos de nação, surgem as disputas, as guerras, e em termos menores, são as nossas disputas também, né? As nossas picuinhas, essas disputas assim por coisas pequenas, que é fruto do orgulho, do egoísmo que está dentro de nós. Então isso gera a violência, gera os roubos, os assassínios, tudo o que é mal, que não presta. No Livro dos Espíritos dizem ainda que todos os males da humanidade derivam desses dois vícios, do orgulho e do egoísmo. Então isso, embora nós tenhamos já a tecnologia e a inteligência mais desenvolvida, essa ideia que seriam as contrárias ao egoísmo e ao orgulho, de onde vem a nossa ideia de igualdade, de caridade, precisam melhorar ainda muito. E é isso o que realmente caracteriza o mundo de expiações e de provas. O quão é pronunciado esses vícios morais nos espíritos que o habitam. Essa é uma demonstração assim, inequívoca das nossas necessidades espirituais. Porque, vejam,
nós estamos estudando o progresso. Então o espírito não há nenhum tipo de critério que o mantenha preso a determinado mundo. O que determina isso é a sua própria evolução. Então, se nós estamos na Terra, que tem essas características, é porque as nossas necessidades se alinham com o que o mundo tem a oferecer. Oi, Elis, Fátima, Ceci. Então, essas características, então, é que demonstram a nossa necessidade. Quer dizer, nós aqui poderíamos estar em outros mundos, em mundos melhores. Poderíamos. Mas nós merecemos? Temos condições de habitar na sintonia e na harmonia que os mundos superiores representam aquele lugar? Imaginem o que é, por exemplo, para uma pessoa que é, vamos dizer assim, talvez seja um exemplo meio pobre, mas uma pessoa tranquila e serena, que gosta do silêncio, que fala pouco, que, sabe, é calma, comedida nos modos e tudo, sem extravagâncias. Imagine uma pessoa assim. E coloque-a num ambiente ruidoso, tumultuado, de gritaria, de confusão. Como ela vai se sentir? Imagina, quando a pessoa fica deslocada. Da mesma forma, alguém que é espalhafatoso, que não consegue ficar quieto, é colocado em um ambiente tranquilo. Ele fica incomodado, ele tem que perturbar alguém, falar alto alguma coisa, porque é da natureza dele. Mais ou menos isso nós podemos dizer é a sintonia do espírito com o ambiente que ele está. Na Terra, nós estamos aqui porque muito disso ainda que nós vemos no mundo ainda existe dentro de nós. E somente no contato com essas experiências é que nós vamos melhorando e purificando exatamente aquilo que nós precisamos melhorar. Então é assim que se aprende a ser bom no meio do mal. Ou, se você já aprendeu, a demonstrar o seu aprendizado, auxiliando os outros também. A paciência é a mesma coisa. É em meio às exigências, às solicitações constantes que vão nos testando ou nos oferecendo a aquisição desta virtude. Mas é preciso viver a experiência. Então, se nós não temos um senso, se nós não somos justos em nossa natureza espiritual, nós vamos aprender a ser a justiça onde ela não existe e trabalhando, lutando para implantá-la em nós e depois fora de nós. Então, deixa eu ver o que a Betânia está colocando aqui. Toda vida que eu me pergunto se ainda vou precisar reencarnar depois dessa vida, me lembro que nosso modelo e guia é Jesus. Vejo o quanto estou distante de parecer com Ele e vejo que ainda eu preciso. Bom, eu vou até levantar a mão, eu poderia levantar a mão aqui e dizer, bate aqui, né? A gente, talvez, Betânia, o que a gente tenha recebido com a doutrina espírita vamos dizer assim, um choque de realidade, ampliando a nossa consciência para o que nós realmente somos, até aqui, né? Onde nós estamos. Quando eu tive uma experiência assim um dia desse, né? Aliás, deixa eu contar aqui, foi ontem na verdade, eu tive um sonho. Eu acho que eu dormi assim meio... Estava muito tranquilo assim, talvez. Talvez a minha consciência estivesse cobrando alguma coisa assim. Eu não tive um sono tranquilo, na verdade, não tive. E aí eu acordei durante a noite, depois eu dormi de novo, mas eu tive um sonho
que eu via, eu estava na rua assim com alguém, e eu via do alto assim, né, meio envolto assim em umas nuvens assim, sabe? A figura de um homem trajado assim, mais ou menos com aquelas batas assim, tinha tipo um cachecol assim, também, uma coisa meio esquisita, mas uma figura assim serena e que irradiava assim a sua autoridade, sabe? Sereno, sério. E eu divisei assim, como se fosse um santo, né, da tradição católica, e que eu reconhecia ali. Então ele se aproximava, eu estava na rua, assim, ele passava por cima, assim, passava bem em cima de mim. E eu tive somente, eu não falei nada, assim, não tinha condições de falar nada assim, mas eu tive apenas o ímpeto assim de estender as minhas mãos, como quem estende assim em súplica ou louvor, né, para ele enquanto passava, e sem conseguir pronunciar nada, assim, estático, né? E quando, aí que foi a coisa interessante, assim, sabe? Quando eu retornei assim em si das minhas mãos, eu olhava para uma delas, essa aqui, que ela estava assim, deformada, sabe aquela mão assim mirrada do Evangelho, aquelas mãos assim, como a dizer, aí que vem o comentário da Betânia, como a dizer para mim o quanto ainda eu preciso trabalhar. Para quem sabe lá quando, né? Ou para dar essa ideia da distância. Então, as ideias, os pensamentos espíritas nos dão essa dimensão do que nós somos e do que nós precisamos fazer. Porém, ao lado disso, o conforto, né, a consolação, que é a característica da doutrina espírita, em não nos cobrar para sermos aquilo que não estamos ainda programados para ser. Jesus é o modelo, ele é a referência que nós vamos alcançar. Mas não é nessa vida, não vai ser na outra, ninguém sabe nem quando. O que é interessante é a gente entender qual é o que é que nós devemos fazer hoje. Hoje, assim, nessa vida, vamos dizer. Porque daí há um reflexo também da nossa própria tranquilidade de consciência. A tranquilidade da consciência. Você sabe o quanto ainda está distante do objetivo, mas está tranquilo, porque está dando um passo de cada vez, como se diz, né? Conscienciosamente. Então não há perturbação, não há desespero, mas aquela tranquilidade de quem sabe que está caminhando em direção àquele que nos guia. E é isso que a doutrina espírita, quando esse capítulo explica sobre os diferentes mundos associado com os diferentes graus evolutivos também dos espíritos que o habitam, nos mostra. Nós estamos num processo muito orgulhoso e também infantil, até imaturo seria o espírito que quisesse, depois de descobrir o que ele deveria, o que ele vai ser, alcançar isso de um dia para o outro, ou com uma ou duas ações, com doações, uma ou outra palestra, um trabalho na casa espírita ou qualquer outra instituição beneficente que a pessoa se ligue. O importante é fazer o que a vida nos chamou a fazer agora. Então, a vontade de Deus, o plano de Jesus, o nosso plano reencarnatório, é aquilo que a gente deve dar a total atenção agora.
concentrar os nossos esforços. Temos, certamente, assim, para aqueles de nós aqui que está na terceira ordem, muitas coisas a serem corrigidas ainda. Vamos dizer que a gente tenha 10 coisas, 10 pendências no passado aí, que precisa ser ajeitada, reparada, né? Como os Espíritos colocam lá no céu e inferno, reparada. Mas o que faz? O que faz Jesus, que preside, né, os Espíritos que nos coordenam a existência, o nosso mentor, por exemplo? Se preocupe nessa existência apenas com um deles, porque os outros 9 você vai fazer nas 9 existências seguintes. Então assim você não se aflige, né? Como ele colocou, você não se aflige, você não se desespera, você não carrega, apesar de ter criado isso, um fardo maior do que a sua capacidade. Então toda a sua vida, todo o plano traçado, os marcos, né, da sua existência, estarão orientados para que aquele objetivo principal desta vida seja alcançado. Então, embora a gente tenha aqui os seus problemas, a gente tenha os nossos problemas, as dificuldades, os sofrimentos, por aí, é a melhor condição que nós temos oferecida por Deus. E isso não é simples ato de fé ou palavras vazias para confortar alguém, mas os próprios princípios da doutrina espírita que nos mostram isso. Então, embora a gente reconheça as nossas imensas necessidades, nós sabemos também, não só isso, que existe a prioridade da vida, que é o nosso plano reencarnatório. Aqueles pequenos trabalhos que as próprias circunstâncias da vida vão nos apresentando, para que a gente auxilie na solução, para que a gente solucione dentro e fora. Não é assim. Penso, nós devemos olhar essa situação da nossa distância em relação ao alvo. O mundo de expiação, o mundo, como eu falei, no mundo de expiações, nós estamos justamente por causa dos erros, por causa dos nossos deslizes, vamos dizer assim, de uma maneira teórica, assim, por causa das vezes que nós nos afastamos da lei de Deus. Então aquilo que nós criamos pela lei de justiça, nós devemos reparar. Arrependimento, e depois você vem reparar o mal. Então, onde é que se você foi injusto, se você cometeu uma maldade com alguém, onde é que você vai fazer o oposto, né, para aquela pessoa ou para um grupo que seja? Onde a injustiça e onde a maldade existem. É ali que você vai ser testado e no seu aprendizado e no próprio voto que fez para si mesmo. Então, expiar, o sentido de expiar é você se purificar das suas faltas. Ou, outra linguagem assim, mais, que eu não gosto muito, mas também dizem, aliás, é que está com Kardec, é você purificar dos seus crimes, né? Dos crimes que você cometeu. Os crimes é aquela falta em relação à lei de Deus, as suas faltas cometidas. Então, retorna para que nas próprias experiências, nas próprias lutas, nos sofrimentos, como o Kardec coloca, nas misérias, é ali que você vai colocar para fora. Colocar para fora o que de mal ainda existe. É a expiação. Você está pagando, vamos dizer assim, pelo erro que cometeu.
até num ambiente assim, nas condições criadas por nós mesmos. No Livro dos Espíritos, acho que é no Livro dos Espíritos, mas eu não me recordo a questão, assim, mas ou é no Consolador que o Mano fala, que nós reencarnamos frequentemente no mesmo ambiente que nós criamos. Estamos sempre envoltos assim, daqueles que estão convivem com a gente nessa encarnação, depois vão estar na próxima também. São aqueles amigos do passado, pelas situações que nós mesmos criamos. Então, se você magoou alguém, se você contribuir para a deseducação de alguém, as circunstâncias da vida promovem um encontro para que agora você tenha a oportunidade de fazer diferente. Mas aí, por exemplo, nesse exemplo, né, você aí sofre com o tratamento ríspido, com a violência, com a falta de trato, com a ingratidão. Então, assim, por isso se diz pagar, né, ou a expiação. Mas é ali que você começa a aprender o valor daquilo que você desprezou. E por isso, então, é através do trabalho, o trabalho em si mesmo, que nós vamos nos libertando dessa necessidade de viver sempre nessa situação, né? É através do trabalho na encarnação e nas dificuldades que se encontra na vida. Suportando isso, as condições, sem reclamar, sem blasfemar, sem se desesperar, é que a gente vai melhorando. E melhorando, aí que vem a coisa boa do progresso. Quando você melhora, você tem direito a algo melhor. Esse é o conceito de justiça. Esse está no Livro dos Espíritos, lá bem claro. O que é a justiça? Ele pergunta. Dá a cada um o que é de seu direito. Então, se hoje, um dia, aliás, eu estava no Rio, eu estava a trabalho assim, e teve umas horas lá de folga assim, tinha acabado, eu fui andar na praia assim, em Copacabana. Fiquei andando ali no final da tarde assim, admirando, sabe, quem é do Rio aqui, quem já foi lá, assim, o quão é bonito o mar, a paisagem toda, assim, o sol, o vento, as pessoas todas ali, muito bonito. E então eu estava andando ali assim, admirando, sabe? E comecei a pensar como seria bom, não só naquele lugar, assim, mas em outros lugares no mundo todo, como seria bom morar num lugar bonito, onde a natureza é preservada, onde há limpeza, sabe, as coisas são cuidadas, assim, como era agradável estar ali. E foi como se uma voz, assim, eu não tenho muito essa mediunidade ostensiva, assim, tá? Não é que um espírito veio dizer assim, mas algumas coisas a gente mesmo assim consegue captar. Mas, e nessa hora, enquanto eu fazia essas reflexões, foi como se uma voz assim me perguntasse, ou me dissesse assim, né? O que é que você está fazendo hoje para ter direito a isso que você quer? Olha a reflexão, assim, a lição, né? Claro que todos nós queremos coisas boas, o melhor, né? Melhor condição, não quer sofrer, quer viver num país, ter bom emprego, num país onde reina a bondade, onde as pessoas não se guerreiam, não se matam. A gente quer isso, claro. Ou em meio à natureza, assim, mas o que é que a gente faz para isso? Será que nós hoje estamos assim, conquistando esse direito para que, quem sabe, na encarnação seguinte a gente já tenha condições de algo melhor? Como é que nós tratamos a natureza? Como é que nós estamos agindo sem a pretensão de mudar o mundo, tá? Mas apenas nós ou algo ao redor de nós? É isso que vai nos habilitar
para progredir na escala dos espíritos e também na dos mundos. Essa questão do progresso, da evolução, tal, não pode ser assim explicado, né? É como um sinônimo. É o sinônimo de felicidade. Quanto mais nós nos melhoramos, mais felizes nós somos. Quem é mais feliz sofre menos. E esse anseio que existe em nós é algo natural plantado por Deus. O que nós fazemos que não é buscando a nossa felicidade, a autorrealização, a tranquilidade? Isso é a condição colocada por Deus dentro de cada espírito, essa ânsia de crescer. Boa noite, dona Sandra. A ânsia de crescer. Então, o que nos faz refletir esse trecho de progressão dos mundos, também da escala espírita, que não está aqui, está no Livro dos Espíritos, é pensar o que é que nós temos, quais são os direitos que nós estamos conquistando agora. É nesse trabalho, na luta, na encarnação, que nós vamos, em meio aos sofrimentos e às dores e tudo, que nós vamos nos habilitando para viver em um mundo, ou mesmo nesse mundo, uma vida melhor. Porque embora seja um mundo de provas e expiações, há locais que estão mais desenvolvidos do que outros. Então, mesmo dentro de um mundo, há gradações, né? Ou, por outro lado, nem todo mundo está no mundo de provas e expiações para expiar. Isso é outra coisa também que a gente precisa esclarecer. Por exemplo, Santo Agostinho coloca o exemplo daqueles espíritos, os povos, assim, ele dá o exemplo dos povos indígenas, que é no contato com os outros povos que ele chama semi-civilizados, vão aprendendo também né? A desenvolver a sua inteligência, a acesso a outras coisas, à cultura, ao conhecimento. Então também não quer dizer que todo mundo está ali para sofrer. Ele dá esse exemplo, são apenas crianças, como se fossem crianças que estão dando os seus primeiros passos, que estão começando a crescer, mas que esse crescimento se dá, agora a resposta para a Betânia aqui, se dá em longos períodos seculares. Gostou dessa? Longos períodos seculares. Então não é nem um século, nem 2 séculos. Eu colocaria logo milênios. Nós já estamos há quantos milhares de anos aí nessa jornada. Agora, talvez aqui encarnado, a gente já tenha uma consciência maior disso, mas o futuro nos aguarda. Então, tudo isso acontece ao longo de muitos anos, 100 séculos até milênios. Mas aquilo que nós vamos alcançar lá tem que ser começado aqui. Essa que é uma das mensagens centrais, né, do nosso progresso, do progresso individual. Há outros também que Santo Agostinho chama de espíritos exóticos na Terra. Espíritos exóticos é interessante. Quer dizer, não é que são espíritos diferentes nesse sentido, mas aqueles que vieram de fora do planeta. Como nós já comentamos no estudo anterior, aqueles que vieram de outros mundos para expiar as suas faltas aqui, trazidos de um mundo já mais adiantado em relação a esse, porque lá, olha só, eles estavam atrapalhando os bons. Os que começaram a desenvolver a sua bondade já
cresceram em número, né, e evoluindo, aumentando, mas eles continuavam lá, como que entravando eles. Então, foram conduzidos para um outro local com experiências, um local que pudesse oferecer experiências adequadas ao seu aprendizado. Como a criança que na sua educação, quando você vai, você quer ensinar alguma coisa, né, para a criança, você fala com carinho, fala com educação e tal, e ela faz e não faz. Depois você começa a colocar mais energia, já fala com mais firmeza, tal. E aí ela vai e não faz. Depois você começa a já procura meios para que ela sinta que ela precisa fazer aquilo, porque até então está indiferente aos bons conselhos. Aí vem os castigos, as disciplinas e tudo. Ou como a geração nossa para trás conheceu bem a violência física. Da mesma maneira assim, a ideia para os espíritos em processo educativo é igual. Quando nós não aceitamos os bons conselhos, as sugestões para fazer o bem e acabamos fazendo o mal, a próxima lição não vai ser apenas um conselho ou algo amoroso, porque isso já não repercute mudança em nós. É preciso algo mais enérgico para que o espírito desperte. Então, em meio aos bons, já nesse exemplo, as experiências lá demorariam ou até não surtiriam o efeito na educação daqueles espíritos. Então, trazê-los para cá com o duplo objetivo, com as lutas de um mundo, no caso da Terra à época, como está no A Caminho da Luz, no livro de Edgar Armond, dos Exilados, ajudar a esse mundo, naquela ocasião primitivo, com a inteligência que eles traziam, e também nas próprias dificuldades e atraso do planeta, expiar as suas faltas, as faltas que cometeram lá, porque não é igual aqui na Terra. Você comete crime num país, no outro país você não tem crime nenhum, mas não é assim, porque você fere a lei divina e não há como escapar. Se você está naquele planeta ou está nesse planeta, se você cometeu a falta, é igual. Então vieram de lá os exóticos de fora para expiar aqui, mas temporariamente. E qual é o tempo que dura a expiação de um espírito? A nossa aqui, por exemplo. Quanto tempo é que vai demorar? Vai ser uma vida? Vai ser 40 anos? 20 anos? Eu sei quanto é que vai durar. Vou falar para vocês. Vai durar o tempo necessário para que a gente aprenda a lição que aquela experiência quer ensinar. Então é assim que uns passam rapidamente, outros demoram a vida toda, levando até mais de uma vida. Quer dizer, a própria chave da libertação Deus coloca nas nossas mãos, para que, atendendo ao esclarecimento que hoje nos chega, nós tenhamos os próprios méritos das conquistas, das nossas conquistas morais, da libertação das nossas dores, das nossas dificuldades. A Terra nosso tempo aqui, tá bom o tempo ainda. A Terra tem, ele coloca ainda, né, esse caráter comum que é de servir como um local de exílio aqueles espíritos que são rebeldes à lei, pela característica do planeta, tá? No momento. Então, enquanto nós estamos assim, fugindo
aos chamados para sermos bons, teremos o direito de permanecer aqui. Rebeldes, né? Que não aceita, fala e não aceita, sabe, mas não aceita. Isso é rebeldia. Aqui há essa, coloca, né, em meio à perversidade dos homens e à inclemência da natureza, nas suas movimentações, nos seus fenômenos, que o espírito muito orgulhoso, visto que o nosso desvio é sempre em função do orgulho que nós temos, né? Começa então a viver experiências que mostram para ele que não é tanto assim, que não é tão poderoso, que outros podem fazer com que ele passe por situações que ele não goste e que a natureza está acima dele. Então essas circunstâncias também vão ajudando a educar pela disciplina e pela imposição da lei, num bom sentido, né? Que a virtude da humildade, da gratidão. Aliás, falar nisso, eu estava lendo um livro que se chama Jesus pela ótica do Oriente Médio. Então é um livro que conta, que ele fala assim da perspectiva de passagens do Evangelho e da perspectiva cultural do Oriente. Uma das coisas que o autor coloca em relação a esse ponto, tá? Do aprendizado que há em relação aos fenômenos da natureza trazem para o espírito. Ele diz assim que muitas vezes ele foi no Líbano e na região oriental de vários países ele morou, o autor, né? E várias vezes ele já teve que ser removido da sua terra, do lugar que ele vivia, tanto pela guerra iminente, pela ameaça e tal, isso é uma coisa, quanto pelos desastres naturais. Aí ele faz uma comparação muito interessante em relação a isso, porque acontece assim, quando há, por exemplo, um tsunami em um país assim, as pessoas, em alguns casos, são avisadas pela iminência de um desastre, a se retirar de lá, de suas casas, ou terremoto, qualquer coisa assim. As pessoas vão embora simplesmente, mas outras ficam, elas permanecem no lugar. Talvez porque não tenha para onde ir, talvez porque é ali que fizeram a sua vida e desejam ficar, etc. Independente de qual seja a razão, o que acontece de interessante é o seguinte: depois que passa o desastre e tudo, aqueles que ficaram e aqueles que saíram têm visões completamente e sentimentos completamente diferentes. Quando alguém que saiu de lá volta e presencia a destruição, a situação de calamidade, só encontra a lamentação, alguns a reclamação, outros até a revolta. Mas quem permaneceu já pode olhar com os olhos da gratidão, dar um outro valor à terra, à cidade, às pessoas. Então, vejam como a própria sabedoria de Deus, nos próprios fenômenos da natureza, também nos educam o espírito. E assim coloca Santo Agostinho, em meio às relações de maldade natural dos seres humanos ainda, dos espíritos, e a inclemência da natureza. Ele usa esse termo, porque ela não pergunta, simplesmente chega e acontece. Mas tudo isso tem
um objetivo, que é o desenvolvimento de duas coisas que Emmanuel coloca no livro Consolador. São as duas asas da evolução do espírito. Desenvolver a sabedoria e o sentimento, ou a inteligência e o amor. São os dois aspectos de nosso crescimento espiritual. É entender, é conhecer, é estudar, é saber, e o outro é sentir. A nossa característica, lá no Evangelho, acho que é no trecho A Missão do Homem Inteligente no Mundo, fala que a característica da nossa geração, de nós aqui, é a inteligência. É a inteligência pronunciada, desenvolvida, mas não a do sentimento. Então, são muitas as situações que a gente vive, basta o olhar, né, como a Betânia está colocando aqui, basta a observação, e precisa ser profunda, reflexões complexas, para a gente rapidamente entender que tipo de sentimento aquela experiência pode nos ensinar. Será que é... não, foi a Carol que colocou, desculpa, foi a Carol. Será que não é o da humildade, o da gratidão, como eu coloquei nesse exemplo, o da fé, que é a confiança em Deus, a confiança no porvir, a certeza das dificuldades, do sofrimento temporários, de que aquilo vai passar. Não é o próprio o sentimento de abnegação, de amor, uma palavra, né? De amor. Então, o que é que, especialmente naquelas situações que a gente não gosta, que reclama, que fala, que busca mudar, que aponta, que critica. Isso é porque o orgulho não quer ser educado, então ele começa a reagir, começa a atacar todos os lados. Mas basta um olhar sincero do espírita, em especial, que assumiu o seu compromisso de reforma, para identificar: será que isso está acontecendo para eu aprender a ouvir mais? Para eu ser mais paciente? É para eu ser mais atencioso, mais caridoso? Será que isso é para eu me desapegar mais? Por que isso está acontecendo? Porque lembre que nós temos um plano traçado na vida. E as experiências, todas elas, visam o crescimento do espírito no coração. Então a nossa atenção para um bom proveito tem que estar voltada para essa questão também. Porque foi para isso que nós, espíritos, reencarnamos. E assim é que nós vamos ampliando o nosso entendimento acerca da vida, do seu ponto de vista espiritual, tornando mais fácil a nossa passagem pela encarnação. Por quê? O ponto de vista, no capítulo 2. Porque nós sabemos a razão daquilo. Nós sabemos o que vem depois e não nos prendemos no fato ou no ato em si, mas no que aquilo está trazendo. Então aí deixamos de criar as inimizades, já nos podemos olhar com as lentes da indulgência, que é aquela opinião que sabe compreender
E aos poucos, então, é que vamos passando a praticar o Evangelho. Cada um nas experiências que a vida lhe trouxe, nas suas 1000 manifestações, para que no final da vida a gente possa sair dela e, quem sabe, do lado de lá dizer para si mesmo, consciência calma e tranquila, cumprir com o meu dever nessa encarnação. Me esforcei para aproveitar as lições que meus irmãos traziam. Agradeço a Deus por todas as dores, por todos os sofrimentos, por todo o mal que recebi, porque expiei as minhas faltas e me fortaleci para a próxima existência. Porque vivendo agora essas experiências, sei o valor que elas têm e tiveram para o meu espírito, para a minha tranquilidade de hoje. Por isso Jesus, no monte, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas em se atendendo os chamamentos das virtudes que as aflições nos trazem, que o conforto, que a consolação é alcançada. E para isso, nós já temos essa diretriz desde o início com Jesus, que é o Evangelho, e agora reeditado nas palavras dos Espíritos, porque nós acabamos esquecendo, nos perdemos aí em algum lugar no meio do caminho. Mas agora ele vem nos relembrar, nos fortalecendo para que a gente não desista. Abençoe aqueles que nos maltratam, que oremos por aqueles que nos caluniam, aqueles que somos o alvo de sua maledicência, de suas intrigas. É assim que a gente passa a viver na mensagem oferecendo a outra face. E cada um nessa atitude vai conquistando os seus direitos. Então, se você trata mal, você tem o direito de sofrer. Mas se você procura oferecer o bem, você tem direito à tranquilidade, à consolação e à alegria, nas palavras evangélicas dos eleitos. Então é o que Jesus nos ensina e que os espíritos superiores são unânimes em repetir. Bom, tem 2 minutos, vamos fazer a nossa oração? Quero convidá-los, meus amigos, minhas amigas, a, tanto quanto puderem aí, se concentrar para que agradeçamos a Deus, em nome de Jesus. Senhor, abençoa-nos esta noite. Obrigado por nos conceder a reunião em torno de suas palavras, de seus ensinos. De minha parte, se puder lhe pedir, estenda as suas luzes através da presença amiga aos lares de todos que estão aqui participando, colocando os seus anseios de crescer em sua direção, buscando o alívio que suas palavras e seus ensinos nos trazem. Obrigado por esta noite. Conceda-nos a sua paz e uma noite tranquila, nos fortalecendo em nossas lutas do dia, para que possamos vencer os desafios criados por nós mesmos. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Abençoa-nos, que assim seja.